mapas, você tem fotos, você tem tabelas, isso se chama tudo de gráficos. Sugiro que tu revises. As citações do texto usam o método quadro, coordenada, imagem, mas elas estão formatadas de forma incorreta. Usa ponto e vírgula, algo do gênero, e isso também precisa ser revisto, porque o teu trabalho vai se tornar referência no momento que ele for aprovado. Mais duas questões em relação ao fórum chamaram a atenção. Primeiro, eu acho que me faltou um anexo com a lista dos entrevistados, uma descrição dos entrevistados e, obviamente, sem cópias dos entrevistados, mas uma descrição razoável. E isso, eu vou dizer que isso, como os entrevistados como representantes, isso vai gerar uma dúvida teórica que depois eu vou chamar a atenção. Todos os entrevistados que os chama de representantes. Eu vou chamar a atenção para isso mais adiante, como isso pode induzir alguns erros. Talvez seria importante discutir no debate, principalmente, a possibilidade de alterar isso. E um outro elemento bastante relevante, ou melhor, o menor relevante de toda forma, o meu nome dos agradecimentos estava grafado de forma errada. Eu não tenho um H nisso, eu gosto bastante dele. Ele não aparece, isso é bastante falta. Então, isso em relação à forma. Bom, vou entrar diretamente nas questões metodológicas. Tens um grande problema no teu trabalho, pessoal. Por que eu digo que é um grande problema? É um grande problema porque ele vai, primeiro, a falta desse elemento vai te assombrar durante toda a escrita do trabalho. E vai te fazer chegar lá no final com dificuldades de resolver ou de atacar os objetivos que tu te propôs. Qual é esse grande problema? Tu não formulou na introdução um problema e uma hipótese. Tu não tens um problema de pesquisa, ou melhor, tens alguns sinais de problemas de pesquisa na introdução. Parece que em alguns momentos tu sinaliza com alguns problemas de pesquisa e tu tem uma aparente hipótese. E depois eu vou tentar depois de ler, quando eu chegar na página 91, eu disse, então essa é a hipótese do Bismarck. Aparentemente, a tua hipótese é que o aquecimento global produz um aumento do mar, que por sua vez, tudo isso é um vulnerável à mobilidade ambiental que impacta os objetos Montanegra, mas essa hipótese não está presente, não está formulada em lugar nenhum. Então, isso é algo que se assombra, porque a gente passa toda a leitura do trabalho pensando tanto conectar os argumentos possíveis. Depois eu vou chamar a atenção para isso, que o grande mérito do trabalho é a pesquisa. Isso realmente é uma pesquisa, principalmente uma pesquisa de dados secundários, está se dando de robusta. Realmente esse é um mérito a ser destacado. A pesquisa, a articulação de dados do desenvolver é bastante, tem um destaque bastante relevante.
diria, essa limitação tecnológica fez castrou um pouco o resultado do trabalho, ou seja, todo aquele volume de informações, o volume de pesquisa que fez, o resultado acabou sendo apanhado, em função de que não ficou claro lá na metodologia, na introdução, quais eram, que rumo que queria seguir. Então, a falta de um problema, pelo menos aí, né, não pode se, ao meu ver, é algo bastante relevante. Uma outra questão que também eu levei bastante tempo durante a leitura para compreender, e depois no final eu acabei voltando para compreender, é qual é o objeto de estudo. Nós temos um objeto de problema ambiental, que é o problema de aumento do mar, destruição dos equipamentos públicos, diminuição da quantidade de areia, bom, esse é um problema ambiental. Temos vários problemas sociais relacionados com isso, que não pode mais ir para a praia, não consegue mais fazer negócios, tem seus hotéis destruídos, mesmo. Mas qual é o objeto de pesquisa? Também não ficou claro qual é o objeto de pesquisa. No decorrer do texto, diz não, o objeto de pesquisa, o Ismael quer como ele articula essa questão de vulnerabilidade e as questões ambientais. Mas depois, lá no final, isso voltou a ficar em dúvida. De novo, também é um elemento dessa falta que faz com que o resultado do seu trabalho também tenha se aticado, tenha se desempenhado. Para encerrar, o slide em relação à questão tecnológica, não ficou claro, ou melhor, todo o decorrer do texto que a gente clareia um pouco, mas na introdução, que é onde a gente apresenta aqui, faz uma grande confusão entre os vários métodos técnicos disponíveis. A gente fala em estudo do caso, fala em pesquisa qualitativa, fala em método cognitivo, ou seja, utiliza vários termos, muitas vezes são incongruentes. Nessa página 1 fala em técnica de amostragem. Isso é impensável numa pesquisa qualitativa, pensar em amostragem, existe uma amostragem em uma pesquisa qualitativa. Então, eu sugiro, junto com o Fábio, que dê uma boa revisada nesse aspecto metodológico para destacar e registrar a metodologia que utilizou no trabalho. Basicamente isso. Eu acho que o que está mais no caminho está claro. O teu trabalho é que é um estudo. Fala em estudo exploratório, eu diria que não é um estudo exploratório, porque já existem estudos que demonstram esse impacto da elevação do nível do mar. Então, já existem estudos, ele não é exploratório, é novo. Também não é um estudo de caso, porque no início, na introdução, você vai utilizar, trabalhar com a praia, com duas praias, Ponta Negra e Redinha, mas durante o texto trabalha com todas as praias de Natal, e a única coisa que são específicas de Redinha e Ponta Negra são as fotos que estão dizendo. E alguns destaques, alguns impactos que demonstra. Ou seja, eu diria, não conheço o litoral, no norte, que aquilo que está apresentado das duas praias repete os outros, não é exatamente isso. Então, eu sugiro uma boa revisão do aspecto metodológico, porque, de novo, é importante fazer isso, porque vai se tornar referência a partir do momento em que tu conclui o trabalho que for aprovado. Depois, os meus colegas vão ler o teu trabalho e perguntar como é que foi a metodologia que eles fazem. Então, por isso, a nossa responsabilidade é ser bastante rigorosa.
faz uma... Quando começa, quando tu vai fazer a inicial teórico, porque assim, a mais uma divisão inicial teórico materialista, passo dialético. Eu fiquei bastante interessado nesse referencial, embora não exista uma fonte, queria saber se essa definição deu, algumas alguém, e eu sei que estou curioso, então eu tinha visto um referencial grafado desse formato. E uma revisão, você me fale um pouco sobre isso, o que é um referencial materialista e dialético depois, porque, por exemplo, vamos fazer um exercício teórico. Se dissesse que estaria-se utilizando um diferencial marxista, materialismo histórico, eu te diria que ele é completamente incongruente para se pensar matemática humana, para pensar problemas ambientais. É muito difícil pensar, utilizar um instrumental parecido com Marx, história, pensar como impactos ambientais os problemas de sustentabilidade. É preciso fazer toda uma revisão, todo um esforço, um alargamento teórico para pensar nisso. Então, eu vou te chamar a atenção para te pensar um pouco sobre essa questão. E sobre o aspecto metodológico, para encerrar, o teu objetivo específico, terceiro, que ele disse que quer verificar se existem medidas de mitigação, né, de impactos ambientais. Me parece que aqui poderíamos dizer que no início estranhei um pouco o seu objetivo, mas depois, no decorrer da leitura, ele me pareceu estar bastante próximo do teu objeto. Parece que o teu objeto está mudando por aí. Por que eu digo que está mudando por aí? Considerando as entrevistas que tu fizeste, o caminho, o rumo que tu deu nas entrevistas que tu fez, inclusive olhando lá os teus questões, mostram que o teu parte de uma série de presunções que são corretas, a maioria delas, boa parte delas pode ser provada na reflexão. Depois a gente vai ver como essa questão do gelo, do efeito estufa, do aumento do mar, como o aumento do mar produz esses impactos ambientais que são afetam as pessoas. E talvez o teu objeto seja bom, o que o Estado está fazendo, o que a sociedade está fazendo, de um lado, para evitar o aumento do efeito estufa e aumentar ainda mais o nível do mar, e de outro, resolver o nível do mar que já subiu. Então, me parece que o teu objeto, considerando que as entrevistas que fizeste, e o teu último aspecto, o teu último comentário metodológico diz respeito à questão das entrevistas. Eu acho que há aqui um desequilíbrio dos marcos. Tu fez um trabalho robusto de pesquisa, com dados secundários, fez um trabalho robusto de pesquisa, inclusive de outras áreas, tu chega a utilizar o termo interdisciplinar, usando pesquisas da oceanologia, biologia e outros. Tu fez apenas 5 entrevistas. Fiquei sentindo falta. Minha sensação foi de falta de gente, falta da visão das pessoas. Eu podia ter chegado aos concluintes que chegou sem fazer nenhuma entrevista. Elas são muito poucas para a robustez do projeto. Tu pode me dizer que talvez tenha sido uma limitação temporal, limitação de recursos, mas a impressão que eu fiz foi essa. De novo, já é a terceira vez que eu digo isso, mas a última observação metodológica é exatamente isso, né? A pergunta que eu percebi isso. Será que o Bismarck está querendo saber
são os impactos, ou quais são as medidas mitigadoras realizadas para evitar esses impactos, ou qual a percepção das pessoas sobre esses impactos e sobre essas medidas mitigadoras. São coisas distintas. São coisas distintas. Isso, de novo, vai impactar no outro debate que eu quero trabalhar contigo agora, que é sobre a questão das políticas públicas, e particularmente a formulação da agenda que o Estado resolve fazer. Bom, então isso. Sobre o aspecto metodológico, espero que não tenha ficado muito confuso. Se tu tiveres dúvidas, depois a gente pode voltar a conversar sobre essas questões metodológicas. Certo? Bom, então sobre o aspecto um pouco mais, digamos assim, teórico, eu senti, embora eu tenha destacado, provado, por exemplo, quais foram os conceitos, categorias, algumas categorias de utilizar sobre utilizado no trabalho, eu acho que há alguns desequilíbrios, por exemplo, me parece que dá um grande peso para um tema que é o tema da sustentabilidade, algo do gênero. Então, essa é uma categoria que não aparece muito claramente, não há uma discussão teórica muito clara sobre essa categoria do trabalho. Os próprios conceitos, dois conceitos que trabalham longamente, várias vezes, repetidamente no trabalho, que são o conceito de vulnerabilidade e risco, penso que poderia ter sido um pouco mais ousado, poderia ter avançado um pouco mais na literatura sobre esses conceitos. Por exemplo, o Becker vai aparecer só no final do trabalho, o Becker, o trabalho sobre a sociedade de risco, aparece somente lá na página 64, ou seja, quase não utiliza esse autor para fazer uma discussão anterior, não se dá nem sequer uma página de rodapé, umas lumas. Acho que esses autores têm algo a dizer sobre essas questões um pouquinho sobre da ecologia, da sustentabilidade também. Ainda sobre o aspecto teórico, como eu disse, na página 42, por exemplo, repete a definição de risco da página 25, uma outra forma, um outro autor. Sugiro que tu faça uma correção na página 25 e 42, a mesma citação, são pontos diferentes. A página 43 usa o termo fontes honestas para se referir a um trabalho de uma instituição. Eu não compreendo o que significa isso. O que significa nossas fontes honestas. Não chego com explicar isso. E nessa parte teórica, no capítulo 2, tem duas partes finais, a parte 2.3 e 2.4, tenta articular um pouco a história do Brasil e tal, que estão bastante desequilibradas. Por exemplo, a parte de 2.3 faz uma reconstrução da história do Brasil de 1930 para cá em 8 páginas. Algo muito rápido. Não sei, no pensamento fiquei pensando sobre a necessidade dessas duas partes estarem presentes no trabalho. Talvez seria o caso de cogitar essa hipótese de ter retirados. Mais claro, se discutir essas questões com o teórico. Bom, vou falar um pouquinho sobre o que eu tenho um pouco mais de know-how sobre o tema das políticas. Em alguns momentos, depois quando começa a analisar as entrevistas, eu faço algumas observações, normativas, inclusive, afirmando que
Estado deveria agir assim, deveria agir assado, eu deveria abrir mais a possibilidade da participação social em vários momentos. Eu trabalho um pouco sobre a questão da aquisição do projeto Orla, se não me engano, que está meio que stand-by, que as instituições não estão divulgando sobre os seus participantes e tal. Vários momentos do artigo é isso. Lá na página 72, 73, tento analisar um pouco isso, mas eu, inclusive, escrevi aqui na minha anotação. Faz um diagnóstico um tanto equivocado, não há que ver, mas talvez, essa é uma discussão teórica, não é uma verdade que está sendo apresentada. No meu modo de ver, está fazendo um diagnóstico um pouco equivocado sobre a questão do risco da vulnerabilidade relacionado às políticas públicas. Primeiro, porque, e essa é uma discussão também que não faz um trabalho sobre isso, na vulnerabilidade. A professora Adriana Soares, que não está faz uma discussão sobre a interpretação do risco. Ela mostra uma discussão sobre o papel da assistência social e da defesa civil como um risco relativo. Uma ação, o risco é interpretado diferente pela sociedade. Quando há uma enchente, essa enchente pode ser os moradores que moram na beira do rio, que moram nas áreas alegadas, provavelmente eles que moram nas zonas altas, isso não significa isso, pode significar, inclusive, uma oportunidade de ter novas casas ou alugar novas casas. O risco também é um conceito de vulnerabilidade. Isso vai impacta naquilo que eu tento mostrar sobre as ações de minimização das questões do avanço do aumento do mar. Quando em algum momento tu diz, mas o Estado faz uma opção errada, que ele utiliza uma técnica que já foi utilizada nesse livro, já foi demonstrado que não era adequada. Sim, esse é um diagnóstico correto quando ele é analisado sem o devido deslocamento, sem o devido distanciamento. Porque quando a gente pensa a ação do Estado, a gente sempre tem que pensar interesses em jogo. As políticas públicas são um grande caldeirão de interesses. Um grande caldeirão de interesses. Então, quando se faz se usa uma técnica que usa bloco ou pedras, você tem que pensar, inclusive, no interesse do cara que tem um caminhão que vai carregar essa pedra. Ele está interessado que essa técnica seja executada e não outro qualquer. E assim é o construtor, e assim são os interesses. E a política pública é assim. Então, quando a gente pensa, parece tão óbvio que isso deveria ser feito, mas não é feito. Por que será que não é? Bom, isso não está na agenda do governo. Por que não está na agenda? Por alguma razão não está. Esse é o grande mistério daqueles que estudam política pública, descobrir como alguma coisa vira agenda, como tantas outras não viram agenda. E acho que talvez aqui podia ter sido um pouco mais ousado, tentar identificar um pouco mais. E aí eu diria que o fato de que entrevistam poucas pessoas, por exemplo, quando entrevista ninguém do Estado, Hard, um operador Hard do Estado, o cara que é o executor, o secretário de mobilidade urbana, o secretário de meio ambiente do município, não entrevista. Ou um operador, um diretor executivo, não entrevista esse cara para perguntar, essa situação está chegando nesse quadro. Pelo menos para ter a noção dele. Para ver como ele vai deslizar como se estivesse patinando em cima de uma barra de salão. Então,
caminhando já para o final, né? Porque acho que já estamos estendendo um pouco. Talvez eu podia ter explorado um pouco mais essa questão particularmente. E talvez o que não tenha te estimulado, direcionado a explorar um pouco mais, é o fato de que trabalhou com poucas equipes, muito poucas equipes. Embora seja um trabalho qualitativo, isso nada te desmerece, mas eu acho que poderia ter, assim, entrevistado mais algumas pessoas, e talvez pudessem apresentar outras contradições sobre essa temática. Porque, bom, é um tema, é algo bastante conflituoso do ponto de vista teórico. Então, caminhando já para o final, em alguma medida, lá na página 137, quando já está caminhando para as considerações profissionalmente, né, está dizendo que é preciso ter fazer do ponto de vista normativo, né, na normativa diz que é preciso mudar as relações sociais com o meio ambiente, caminhar para uma relação diferente da relação capitalista com o meio ambiente. Eu diria que eu concordo plenamente contigo, mas eu tenho certeza que nós vamos morrer, todos nós vamos morrer e não veremos nada disso. Nada disso acontecer, porque o capitalismo é completamente vencedor. O capitalismo submete tudo e todos, inclusive o meio ambiente, está submetido à lógica capitalista. Não é uma letra, mas, para encerrar, eu queria dizer que, embora talvez eu tenha parecido um pouco duro nas minhas observações, quero dizer que fiquei bastante satisfeito. Eu acho que tens um trabalho bastante robusto, o qual precisa fazer alguns ajustes, né, dar uma reequilibrada ali, principalmente no aspecto metodológico, que eu acho mais essencial, e pode inclusive pensar em alçar novos gols e aprofundar esse estudo, talvez num curso de doutorado ou algo assim. Então, encerrando por aqui e agradecer de novo e parabenizar a iniciativa para o trabalho. É isso aí. E aqui? Fábio. Vamos ver se a gente consegue. A gente está sem o áudio, Fábio. Obrigado, jornalista. Sou eu agora? Não vais ler o parecer de Marice primeiro? Sou eu? Agora você faz as suas atribuições, eu vou te ouvir. Ok, eu vou ler então aqui. Obrigado, Emerson. Não sei se o Emerson está me escutando, mas sim, obrigado. Está escutando? Emerson, está escutando? Ele está escutando. Vou até estar aqui para me escutarem também. Em primeiro lugar, agradeço a Fábio o convite mais uma vez. É um privilégio estar acompanhando mais uma fase aqui também de Bismarck. Agradeço as palavras sempre afetuosas do professor Emerson. Já estamos nestas lidas há algum tempo e é sempre bom esta coesão também de grupo e tudo mais. Concordo com imensas coisas que Emerson diz. De facto, talvez uma pequena inversão. De facto, o Bismarck fez poucas entrevistas, mas na minha perspectiva são as entrevistas, mesmo poucas, que tornam o trabalho mais robusto. E onde ele deve, de facto, trabalhar mais é nas outras dimensões que Emerson já focou, de alguma forma. Eu não sei se é tanto para a ideia da forma, mas para a estrutura. Há um problema com a estrutura da própria pesquisa que tem que ser resolvida. Não é só aquela minha velha teimosia relativamente à metodologia que não está no lugar correto. De facto, não faz muito sentido o descritivo dos capítulos aparecer depois da metodologia. Há ali umas questões que ainda importa resolver, mas mais importante do que isso, a metodologia é central nesta pesquisa, na minha perspectiva. Não só pelos motivos que Emerson já evocou, mas pelo facto da própria metodologia ser o caminho para o debate teórico.
para o debate conceitual. O que está falhando aqui na minha perspectiva, que debate conceitual é que nós vamos ter aqui? Essencialmente aquele pilar que se trabalha muito na questão climática, que é risco, vulnerabilidade e exposição. Esse modelo analítico deveria ser um modelo analítico da pesquisa. Há depois um conjunto de conceitos que vem atrás, a distinção entre risco, perigo, desastre, catástrofe. De facto, há um conjunto de conceitos que não pegam só em Beck, em Giddens e noutros autores, mas de facto, usando esse modelo analítico, era possível um conjunto de encaminhamentos, por um lado do ponto de vista conceitual e por outro lado com indicadores. O guião foi construído na perspectiva de só ter indicadores, mas depois não há essa sequência mais adiante. Acho que de facto aí isso tinha sido muito importante trabalhar logo essa, por um lado a estrutura e por outro lado a metodologia ser de facto um primeiro caminho também para o debate mais teórico e para o debate mais de como é que o campo se vai desenvolver aqui, não é? O que é que eu vou pegar do campo? Que indicadores ou que dados primários ou secundários é que eu vou pegar do campo? Senti falta de algumas de outras metodologias, algumas eu tenho até insistido que deveriam fazer parte desta coleta. Senti falta, por exemplo, é um caso com muita exposição pública, não vi notícias da mídia, não vi a exposição, de facto, de outros... o recurso a outras fontes, de facto, teria sido importante aqui neste debate. Mesmo na ideia de vulnerabilidade, não fica claro se estamos a falar em vulnerabilidade social ou noutro tipo de vulnerabilidades. E volto a lembrar que o IPEA tem um modelo sobre a questão da vulnerabilidade mais social. Tem algumas dimensões ambientais, mas tem um foco também na dimensão social. Há outros modelos que de facto fazem este... Aliás, o IPEA tem uma página com alguns dados estatísticos já coletados e que vai atualizando quase anualmente. Muito interessante nessa perspectiva. Mas não é claro qual é o conceito de vulnerabilidade que está aqui presente. Na minha perspectiva, é tudo menos a vulnerabilidade social. E aí concordo com Emerson na questão do objeto. Qual é o objeto? É a questão ambiental? É a questão mais social? Ou mais económica? Não sei. De facto, essa falta de foco na questão mais de uma vulnerabilidade que aponte mais para o social, senti falta disso aqui. Outra questão, Emerson já falou, que é a questão do foco, de facto. E o foco começa logo com a introdução. A introdução volta a insistir com uma coisa que eu já tinha insistido também próprio, já tinha na qualificação. A introdução começa com o debate da degradação ambiental. Eu acho que o debate da degradação ambiental não entra aqui, eu acho que ele se esqueceu de apagar aquilo ali. Não ficou concluído. Começa com esse debate da degradação. Falta um foco aqui, o foco definia de alguma forma o objeto e definia a problemática. Tirar a justificativa que Bismarck deu aqui relativamente à introdução não me convenceu. Eu acho que de facto há ali um problema na parte introdutória, que é essa definição de hipótese, de objeto, de qual o sentido da problematização, que ferramentas é que vamos utilizar para ir a campo. A introdução, e depois como é que isso está definido nos capítulos, a introdução deveria ser de facto ter todo esse roteiro do que é que vai acontecer a seguir, e aí de facto começa logo o problema, em que depois nos objetivos, afinal, a questão não é degradação ambiental, é climática. Há uma grande discrepância entre o que é dito na parte inicial da introdução. Até tenho ali, mas não vale a pena estar a ver, de facto, mas há uma grande discrepância entre o que é dito na introdução, que é aquela insistência na degradação ambiental que tem a ver, que nós sabemos, com ratos, com esgotamento sanitário, com todo esse debate, que não cabe aqui na questão, a não ser que o foco fosse, de facto, como é que aquela ideia inicial, como é que as pessoas que vivem da praia se sentem com estas transformações todas. Mas o encaminhamento foi mais para a mudança climática. Havia que varrer aquilo dali, não insistir com aquilo dali. De facto, as entrevistas são poucas e a forma como são analisadas revelam... eu não analisava daquela forma. Analisar para atores sociais e não pelo problema acaba por deixar de fora uma reflexão mais alargada sobre o que eles dizem. Por um lado, como dizia Emerson, está recheado de conteúdos mais ou menos normativos. Tem muitas citações. Eu não sou contra as citações no meio das entrevistas, mas acho que tem um excesso de teoria no meio das entrevistas que não deveriam fazer parte. E como eu digo, eu faria ao contrário. Não porque aquele ator social respondeu aquilo,
mas que aquele tema foi abordado por este e aquele, fazia ao contrário, de facto, faria por temas e não desta forma. A identificação também não é correta, então se nós sabemos que o representante A, B ou C é do IDEMA, porque é que não dizemos IDEMA? Mas com essas considerações que Emerson falou relativamente a dizer que é representante, não. Isso é um problema, de facto, mas dizia logo que era do IDEMA, o gestor público do IDEMA ou outra coisa qualquer, não, isso é preciso ajustar a identificação, mas não é preciso ter número 1, 2, 3, se as pessoas estão mais ou menos, não sabemos quem são as pessoas, mas sabemos as instituições em que elas trabalham. Acho que era direto logo, aquela citação é daquela pessoa. Mas como eu digo, acho que a grande questão de facto ali não é descarregar para lá a entrevista toda, dizer que a pessoa falou daquele tema, falou aquilo tudo e falou mais de outros temas, não sei o quê. Não, temos que pegar naquele tema e ver como é que os vários atores trabalham aquele tema. Acho que normalmente é assim que se faz e é assim que se trabalha. Há alguns equívocos aqui, também do ponto de vista conceptual. A questão do ozónio, não sei se cabe aqui. Há vários autores que colocam a questão do ozónio na questão da mudança climática. De facto, tem a ver com o clima e não sei se tem tanto a ver com a mudança climática. O ozónio, o debate sobre os CFCs, o ozónio permite depois a entrada de raios solares perigosos e não tem a ver com este debate da mudança climática. Tem a ver com o debate sobre o clima, mas não tem a ver com o debate sobre a mudança climática. O debate, efetivamente, há um debate anterior, mas que podia ser, não era o foco aqui, podia ter ficado de lado. Eu começava no Rio 92 com a Convenção de Quadro, não interessa ir mais longe. Eu acho que há alguns equívocos relativamente a essa parte. Mas o grande problema, na minha perspectiva, dentro desta descrição mais do clima, eu acho que tudo perdeste em coisas que, para mim, podes pegar ali no café e ofuscar mais tudo. A questão da temperatura, das emissões, do não sei o que, isso é importante para contexto e não para o que tu estás a trabalhar. Tu estás a trabalhar duas praias, vais buscar o contexto, vais ver como é que o Brasil está de facto... como é que há outros exemplos no Brasil que se possam trabalhar, que se possam trazer para a tua pesquisa, porque já há vários casos, há aquele da Orla de João Pessoa, há outros em Recife e tudo mais, e buscar esses exemplos com um breve contexto sobre a questão climática e não me perdia na questão climática. Na minha perspectiva, tu perdeste na questão climática com gráficos de temperatura e não sei o que. Falar, aquilo não cabe aqui. Para mim, na minha perspectiva, aquilo não cabe aqui. O teu foco não é... Tu não estás fazendo um mestrado no Prodema, tu não estás fazendo um mestrado lá nos caras do clima, que agora não estou lembrando. O teu foco é o impacto, ou o teu objeto tem a ver tudo com a questão que o Emerson diz relativamente ao objeto. O objeto é como é que as comunidades, digo eu, estou sugerindo, como é que as comunidades já estão sentindo esta mudança relativamente à questão climática. Ou como é que elas estão reagindo já ao problema climático, às comunidades, ou como é que estão as políticas públicas atuando já sobre a questão climática. Porque uma das coisas que efetivamente faltou, e tu acentuaste a questão dos gases com efeito de estufa e com a temperatura e não sei o quê, acho que faltou aqui uma dimensão muito importante, na minha perspectiva, que é algo que tem a ver com esse debate sobre o foco, que é políticas do litoral e atores sociais que intervêm sobre o litoral. Isto em todo o país, a questão da governança e do governo do litoral. Como é que é isto? Que resposta tem sido dada do ponto de vista do planejamento? Quais as competências de cada ator social? Eu acho que o foco devia ter sido por aí. Não necessariamente sobre aquelas questões. São questões internacionais. É importante para perceber onde é que vem este debate climático. Felizmente o Brasil ainda não está a sentir muito, mas já há muito debate na Europa. No caso português eu participei. Há alguns estudos sobre isso. E de facto o fenómeno lá já é preocupante. No Brasil também sabemos que é. Mas gradualmente... Aliás, no próprio Rio Grande do Norte há vários episódios que nós sabemos, que é na Barra do Cunhaú, em Galinhos e há outros lugares, em que o mar já tem de facto provocado destruição. Era esse o teu foco. Não é aquele debate sobre gases com efeito de estufa, subida da temperatura. Isso é bom para escrever 2 páginas, 3 páginas para contextualizar. O resto era direto ali à questão, ao assunto. Basicamente era muito... Ali uma coisa que tu tens de decidir, se é alterações climáticas, se é mudança climática, se é climate change. Por favor, isso tem que ser uniformizado. Isso é uma coisa, isso é tudo mudança climática. Tens ali aquela discussão
que até colocaste em itálico do climate change é mudança climática. Sim, É isso. Não adianta estar a trocar palavras, conceitos e não sei o quê. Isso usa-se só uma palavra. E tu mesmo aqui na apresentação falaste uma vez de alterações climáticas, outra vez mudança. Em português disse alterações climáticas, em português do Brasil disse mudança climática. Preciso uniformizar todas essas questões aí. Não é? Eventualmente, neste debate sobre os impactos desta mudança climática, havia que fazer esse histórico, esse pequeno resgate de como é que tem acontecido no Brasil e eventualmente no Rio Grande do Norte, associando aí as políticas, trabalhar a ideia de zonas, o litoral, trabalhas um pouco a ideia de que é toda a zona litorânea, mas há zonas mais específicas. Isso já são um pouco até pormenores dentro de tudo mais. Eu acho que, de facto, o meu foco... há ali uma questão no capítulo... No final do capítulo 2, não sou muito ir ao pormenor, até porque Emerson já ficou coisas de pormenor. Há uma parte no capítulo 2 que coincide com o que tu estás falando no capítulo 3. Ou seja, não é que seja repetido. A temática aborda o que está no capítulo 3, que é já a questão das políticas. Não é feita muita referência ao esverdeamento da Constituição de 88, todos esses aspectos, embora de facto o foco não seja de facto a questão ambiental nem da sustentabilidade. Importa perceber isso tudo. Dentro das políticas não é só as políticas importava talvez, sobretudo no caso de Natal, pegar nas políticas de urbanismo, não é? Já há uma dissertação aqui no PPUR sobre Ponta Negra, no caso de Ponta Negra, como é que o problema surge, qual tem sido a resposta, qual tem sido, eventualmente, até o levantamento de quem são os movimentos sociais envolvidos nisto, se formos mais a fundo, quando falamos em atores sociais, não falar só em atores institucionais, falar em tudo, falas um pouco no final da questão da participação social e tudo mais, mas é preciso identificar os atores, é preciso ir mais, haveria que fazer mais entrevistas e haveria que fazer mais esse mapeamento de todos os presentes, sendo que Ponta Negra, como eu dizia, e a Redinha tem um pouco esse histórico, sobretudo Ponta Negra, esse histórico de defesa do ponto de vista da sociedade civil. A Redinha talvez não, mas Ponta Negra tem esse histórico de haver alguns movimentos sociais que se mobilizam a favor de políticas públicas no sentido de preservar a terra. Há um conjunto de facto acho que a questão é resumir assim, né, destes 4 pontos, acho que dá algum encaminhamento. Depois eu tenho um encaminhamento para um novo índice, mas resumir nestes 4 pontos. Deixa-me estar a pegar nas minhas notas. 40 pontos? Não, 4 pontos. Que é esta redefinição da estrutura, que eu acho que há ali umas questões de estrutura que não estão propriamente corretas e não tem só a ver com a metodologia, há ali umas questões na estrutura que deviam ser acertadas. Esta metodologia ligada à problematização, ao objeto, aos conceitos, isto tudo, pegar neste modelo analítico do tripé de risco, vulnerabilidade e com o cuidado de vulnerabilidade que estamos trabalhando e com a exposição. Esse é um modelo trabalhado, eu não sei quem é o autor que tu utilizas, mas esse é um modelo trabalhado em grande parte do mundo neste momento. Trabalha com esse tripé e trabalha com tudo e mais alguma coisa, mas é importante ter depois em conta toda essa discussão de vulnerabilidade social, ambiental e económica. Estamos a falando de aqui, risco, mas que risco que estamos falando também. Beck, Giddens, agora esqueci-me da outra senhora. Há vários autores que trabalham a temática do risco, mais tradicionalmente. O que é a ideia de desastre, o que é a ideia de catástrofe. Estamos falando também de catástrofe ambiental, por vezes, não é? Quando infelizmente a natureza também passa à prática. O que é este perigo? O Niklas Luhmann ainda incluiria aqui a ideia da precaução ou da prevenção do risco. Ainda seria uma outra dimensão ligada à questão do risco. Há aqui várias dimensões do ponto de vista, diria, teórico ou metodológico, que importava de facto debater, e debater no sentido de tirar aquele foco nas emissões e tudo bem, porque a dissertação não é uma coisa de geografia física ou de climatologia,
é de política pública ou de desenvolvimento regional, urbano, etc, etc. Relativamente à ideia de estudo exploratório, Herman Santos já falou muito nessa ideia, de exploratório não tem nada, porque já existem de facto imensos estudos aí. E era esse um pouco também do debate, já falei nos atores, pode-se incluir um pouco da governança climática, também há algum debate sobre a governança climática. Houve uma parte do debate que tu afloraste, que tu apresentaste, mas não afloraste, que é a ideia de injustiça socioambiental. O debate também é grande em todo lugar. Não sei se é isto que cabe aqui, mas pode haver essa discussão entre Ponta Negra e Redinha, já que são bairros de renda completamente diferente, mais popular e outro mais nobre no sentido de classe média alta. Podia haver essa discussão das políticas públicas estarem a atender mais a Ponta Negra e não estarem a atender tanto à Redinha por ser um bairro pobre. Podia haver essa discussão e nós conhecemos vários autores, a Seralde, Juan Martínez Alguier e outros caras que fazem esse debate. Pronto, e há um outro debate ligado a isto que é cidades costeiras e a vulnerabilidade específica das cidades costeiras, mas isso acho que é incluído aqui nesta conceptualização e problematização. Não sei se gastei o tempo, mas acho que já disse muita coisa e já obriguei a algumas transformações. Mas a ideia também não é desmerecer o teu trabalho, porque eu acho que tens muito trabalho e bom trabalho aqui. A ideia de fazer esse rearranjo, mesmo aquele rearranjo que eu digo que falava relativamente às entrevistas, que apesar de pouco o material é bom, até porque são entrevistas longas, mas é pena não ter sido pelo menos o dobro, que era isso que nós tínhamos aí planejado na altura. E mais uma vez agradeço, espero que me tenham escutado aí. e é isso aí. Pronto, obrigado. Não sei se o Emerson me escutou, porque eu não estou conseguindo falar com ele. Não, ele está a dizer que sim, ele está a dizer que sim. O Emerson? Oi? Ele não está a ouvir, não está a ouvir, não está a ouvir. Emerson? Emerson, está ouvindo? Sim, eu ouvi perfeitamente. Oi? Ah, ok. Mas há uma questão aí de conexão entre vocês os dois aí. Isso, vocês estão me ouvindo? Não, estamos ouvindo os dois perfeitamente. Tá, então, eu queria, Bismarck, que você fizesse umas considerações agora, tentando responder os principais, conversar, né, mais que responder, né? Sim. Então, o professor Emerson, o professor José, né, vamos fazer um contraponto do que foi dito, vamos repetir. Enfim, Emerson, fique à vontade para intervenir, para intervir. Vocês falem isso para ele, que ele não está escutando. E você fica à vontade, Emerson, para na hora que você quiser, você pode intervir na fala do Bismarck. Bismarck, mais ou menos uns 10 minutos, não passe disso. Né? Tá ok. Você tenta fazer aí uma intervenção dos principais pontos por elencar pelos outros filmes, tá bom? Mas não tem como resolver. Aí avisa o Emerson que ele pode intervir também na hora que ele Fale, repita o que. Fábio estava dizendo que agora Bismarck vai ter 10 minutos, sensivelmente, mas Emerson, se quiser interromper, pode interromper. E ele vai, basicamente. Certo, eu vou começar então, como o professor Emerson começou pela metodologia. Realmente, o questionamento que ele fez é pertinente porque é um desafio você trabalhar, né, meio ambiente e especificamente trabalhar a questão climática partindo do materialismo histórico dialético, que não só foi questionado agora na banca, mas também foi questionado desde o começo, desde o princípio, né, não só pelos orientadores, o porquê de eu optar por essa metodologia, né? por esse paradigma. E eu venho já, assim, desde a graduação, eu venho discutindo questão ambiental e talvez a minha dissertação ela expresse um pouco como eu penso, né? Como eu tenho pensado as questões ambientais. Eu não consigo trabalhar a questão climática de forma isolada. Ah, Bismarck, mas tudo bem, a gente precisa focar, a gente precisa ter os objetivos bem delimitados. Isso para o âmbito de pesquisa, né? De pesquisa descritiva, de pesquisa positivista, ela se encaixa muito bem, ela é pertinente e cientificamente válida, né?
Só que eu entendo que a minha dissertação, eu senti necessidade de explorar, de cair para outros campos que talvez nem fosse tão o objeto do que eu estava pesquisando, mas eu precisava me aprofundar. Principalmente na questão climatológica, de entender de onde esse fenômeno vem, saber explicar esse fenômeno, né? Que isso foi importante para mim poder justificar para qualquer pessoa, né, que pudesse ler a dissertação, que existe uma linha de raciocínio, que são fenômenos interdependentes. Quando parte para outra questão de outros conceitos, né? Não, vou continuar ainda na questão de metodologia. Aí você falou dessa questão do... você mistura pesquisa qualitativa com estudo de caso, com... os autores que eu li, eu me baseei muito no Kressel, né? Para a questão de metodologia. O paradigma, ele permeia... O paradigma, ele vai permeando toda a sua pesquisa, mas a metodologia você pode conciliar, né? Pode ser um estudo de caso, mas um estudo de caso aí tem os tipos, ele fala dos tipos de estudos de caso dentro da pesquisa qualitativa. Você pode utilizar a técnica de estudo de caso, você pode utilizar o estudo exploratório, né? O descritivo, né? E ele vai elencando diversas técnicas de você coletar as informações de forma qualitativa, né? Realmente, concordo que a minha dissertação faltou a parte dos atores sociais. Por quê? Porque a ideia inicial era pesquisar os ambulantes, os quiosqueiros, os pescadores, os moradores, né? Sociedade civil organizada. O objetivo era esse. E é tanto que quando vocês veem só tem um representante dos pescadores. Foi a única pessoa que eu consegui mais acessível para poder fazer um contrabalanço. Acho que o professor Fábio saiu. Para fazer um contrabalanço. Né? Mas enfim, faltou tempo, né? Faltou... algumas pessoas eu não consegui realmente ter acesso, né? Apesar de eu ter ido a campo, ter feito as observações, ter feito as entrevistas. E tem outro detalhe, né? Entrevista é diferente, tem a entrevista padrão e tem a entrevista em profundidade. Eu deixo bem claro no meu trabalho que eu fiz a entrevista em profundidade, né? E a entrevista em profundidade, ela se limita mesmo a poucos representantes, né? Mas só que você vai exigir um pouco mais deles. Então você vai trabalhar os dados em cima da fala deles, né? Do discurso, né? Também. E isso não prejudica, de certa forma, o trabalho. Isso é o que eu entendi, né? Com relação à metodologia. Cairia muito bem o que o José falou se eu tivesse entrevistado todos como eu queria, né? Que era o que era a proposta inicial, o Fábio sabe disso, que era a proposta inicial entrevistar todos, né? Mas infelizmente por limitações financeiras, tempo e outras questões, tanto de acadêmicas quanto pessoais, não foi possível expandir nem as entrevistas e nem o local, né? Os locais de estudo. Então eu acredito que faltou sim essa parte, mas pelo menos eu deixo bem claro que a entrevista em profundidade, né, ela tem essa especificidade, ela trabalha com a amostragem, como a gente fala mesmo, né, tem isso assim. Mas isso é o que eu tenho em mente, como não só eu, mas pela literatura que está colocada aí, posta no meu trabalho, né, é o que eu posso defender com propriedade, certo? Nas questões conceituais, o primeiro conceito, quando o José fala de degradação socioambiental, né, eu não consigo dissociar, para mim, né, no meu entendimento, mudanças climáticas está dentro de degradação socioambiental. É um tipo, né? E aí José, eu já vim travando alguns debates com o José, né, que o José diz que não é, aí eu vou e defendo que a questão socioambiental ela é interdependente, que mudança climática
não é uma coisa isolada, né? E talvez a minha escrita e a organização do meu trabalho tenha refletido nisso. E para alguns é diferente, né? E para alguns é bem diferente. Essa forma pode até ser, mas é outro debate. Mas aí é outro debate. Outro debate. Tudo bem, mas enfim. Deixa eu lembrar mais o quê? A forma. A primeira coisa que a Emma falou foi na forma. A forma com relação a... É que faltava lá os nomes na capa, etc. Sim, falou na forma, não foi? Sim, a forma. Não, o trabalho realmente só passou por revisão ortográfica. Não passou por revisão de ABNT, certo? Ainda. Né? O Fábio eu conversei com o Fábio e ia pedir para passar por revisão de ABNT. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, deixe para você fazer as contribuições posteriormente, certo? Quando você terminar todo o trabalho, depois das contribuições da banca, né, aí você leva para a ABNT e faz uma revisão simples de ortográfica. Para ele disse que para não ter dois trabalhos. Talvez por isso que faltou, sim, faltou aí na ABNT, faltou né, na introdução a ata, né, e tal, faltou essa questão, que não, mas por causa disso, né, por causa dessa situação. O objeto, né, nunca é fácil a gente delimitar o objeto de estudo, e quando a gente vai se aprofundando no caso, né, a gente vai descobrindo diversas situações. Na pesquisa eu tentei, sim, não consegui deixar tão claro quais são as ações adaptativas e mitigatórias que tem feito. Algumas são, né? O enrocamento é um exemplo de ação adaptativa. O problema está acontecendo. Mas isso são as políticas. Isso são no âmbito das políticas, eu estou falando, né? Talvez, porque justamente o problema foi, não existem tantos dados específicos relacionados à costa de Natal, inclusive da costa potiguar, para se especificar realmente quais as melhores ações adaptativas e mitigatórias. Isso é um desafio que nas entrevistas, a maioria dos, acho que três entrevistados, né, eles levantam essa questão da dificuldade de se trabalhar o gerenciamento costeiro no Rio Grande do Norte por causa disso, porque falta dados mais detalhados para se constituir estudos de longos prazos, né, para poder definir especificamente ações adaptativas adequadas de longo prazo. Então isso é o que tem, isso é um problema, né? Isso é um entrave. Eu não falei assim, mas está no trabalho, né? Outro problema que a gente tem específico aqui de Natal, que foi relatado, é que nem a variante risco, viu, José? Nem a variante vulnerabilidade, em nenhum momento elas entram como marcadores de definição de política aqui no Rio Grande do Norte. Ela pode até existir na legislação, mas são marcadores, são importantes, né? Mas que na verdade não são considerados. Mas isso tem a ver depois, liga-se à questão do objeto que tu não acabaste de explicar, que é como é que está sendo sentida a questão da mudança climática, incluindo no gestor público. Qual é a percepção do fenómeno? Está invisível, está visível, e como é que está visível? Surge na mídia, surge na preocupação na conversa do dia-a-dia, a incluir ou não nas políticas públicas. Isso é o debate que tu deverias ter feito lá no objeto. Ias para um lado, eu ias para o outro. Eu ia para as percepções e como é que as comunidades estão lidando com o problema. Mas podia ser a política pública. Como é que a política pública está ligando ou está fechando os olhos ao ponto do tema ainda ser invisível. Nós sabemos que o tema é sobretudo visível quando as pessoas o sentem no dia-a-dia, por isso é que na Europa já é prioridade. Há manifestações pelo clima, etc. Porque vem de repente o mar, e a questão dos 17 metros acontece lá muitas vezes, não é? Sim. Na orla do Porto e de outra portuguesa, destrói alguns bares e outros depois de praia e algumas casas. As pessoas já estão sentindo, já estão preocupadas no seu dia-a-dia. Aqui, eventualmente,
percepção do problema, ou essa preocupação não tem entrado tanto, porque o problema ainda não se faz sentir, eventualmente, como se faz sentir noutros lugares. Mas vai lá a Galinhos e vai lá a outros lugares e isso não se faz sentir já. E aí é que, de facto, entrava aí a definição do objeto. E tu vais estudar uma coisa ou vais estudar outra? Sim. Eu acho que ainda assim está aí alguma indefinição, apesar desta discussão, vais para um lado ou para o outro. O objeto é isso, não é as políticas, o encaminhamento das políticas, isso é outra coisa. Mas a discussão é tua, só estou a dar uma ajuda aí para a melhoria depois aí certo, do trabalho. Porque são muitas, mas tem mais alguma coisa que foi perguntado, mas eu não... Smart, se me permite, enquanto você está pensando aí, posso estar me ouvindo? Sim. Sim. Acho que o professor Fábio saiu. Pode falar. Só duas pequenas observações. Eu tenho a impressão, tendo em vista a tua ênfase no aspecto metodológico, é que talvez tenha um problema de formação por causa de você. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo, eu estou só tentando chamar o Fábio. Chamar o Fábio também para participar. Tá bom, eu espero então. Espero. Cadê? Qual o dele, Fábio? O link está na memória, ele só cola na conversa dele que ele acessa. Cadê? Ctrl V. Só Ctrl C. Sim. É esse aqui? Isso. Quando ele acessar, ele entra direto. Pronto. Fábio está ligando. Pronto, agora aceite. Participar. Aceite. Pronto. Agora vamos... Ismael, Tá certo, voltou, né? Agora vamos puxar... Emerson estava falando aí. Vamos puxar o Emerson. caindo aqui. Pronto, Pronto, voltou já os tá dois. aí. Voltou. Pode falar, professor. Você. O Emerson também está aí. Você está vendo o Emerson? Está aí. Dizendo que Sim, tá. Oi? Sim, Emerson, força aí. O Emerson está aí também. Se pega. Estamos aqui discutindo, né? Assim, uma conversa entre eles, né? Ele está falando, vocês é que não se estão ouvindo aí, mas Emerson está falando. Fábio. Sim. Tem uma... talvez seja relacionada à formação de vocês, Smart, em termos metodológicos. Eu compreendi o que tu quis fazer, compreendi perfeitamente. No final, o texto fica claro, fica relativamente claro. O que eu estou querendo dizer é que, na hora de tu registrar, na introdução, aquilo que tu fez e aquilo que tu não fez, tu não deixa claro. É preciso, né? É isso que eu estou querendo dizer. Então, quando tu disse que vai fazer uma amostragem, bom, se o nosso amigo Crowell diz que a amostragem significa escolher quem você vai entrevistar, sim. Um método qualitativo, você faz uma amostragem. A rigor, a amostragem significa escolher não escolhendo. Escolher de forma aleatória. Tu também usou o termo bola de neve, ou seja, a bola de neve é uma forma de escolher entrevistados de forma direcionada, que uma amostragem não faz. Então, estou querendo chamar a atenção para categorias, para terminologias que são contraditórias. Se tu fala em amostragem, para a ciência, nós estamos falando em um método estatístico, grande volume de respondentes, N's grandes, e que pode ser analisado estatisticamente. Quando tu está falando em uma escolha de um entrevistado, bom, é um N pequeno, como tu fez, entrevistas. Mas tu não fez tu não pegou um mapa, me diga aí, como é que tu escolheu os entrevistados? Tu não pegou uma lista de advogados e escolheu, sorteou lá um advogado que
por acaso era o advogado do município ou da PGE. Não, né? Foi diretamente do advogado. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, ou seja, ele fez uma escolha. Então, é isso que eu estou te chamando a atenção. Há uma incongruência terminológica. Né? E articulando um pouco aquilo que o José falou. Né? Quando pensa assim, agora destacou aqui, parece que o conhecimento técnico, tecnológico, assim, tu falou da necessidade de construir mapas de históricos, né, mais de longa data sobre aquecimento, sobre evolução da profundidade do mar e tal. Ou seja, tu está chamando de dados técnicos, né, utilizando o conhecimento científico para informar os gestores para que eles tomem as melhores medidas nas políticas públicas. Eu vou te dizer que isso nem sempre é razoável, nem sempre, e na maioria das vezes, por mais esclarecedor que isso possa parecer, na maioria das vezes é ignorado para se fazer uma política pública. Vive o que o ministro do Meio Ambiente está fazendo atualmente. Qual é o conhecimento técnico daqueles policiais civis de São Paulo que ocupam o ICMBio hoje? Qual é o conhecimento técnico sobre o meio ambiente? Ou seja, nenhum. Eu quero dizer com isso que, para se falar em agenda de políticas públicas, é um tema bastante mais complexo do que esse. Né? Tem outras variáveis que talvez precise pensar um pouco melhor para isso. Talvez não nesse trabalho, né? Já é um trabalho finalizado, pensar em novos trabalhos. Só nesse sentido. É isso, obrigado. Cadê Fábio? Sumiu outra vez. Vamos chamar o Fábio de novo. Só deixar aí do lado, lá, quando tem essa câmerazinha. Ah, tá. Tá ouvindo? É. Sim, aqui. Ah, então ele. Bom, não sei o que foi que o Emerson disse, não faço a menor ideia, mas acho que vou falar um pouquinho sobre o trabalho, né? Também ajudei pelo apoio, né? Sendo, digamos, presidente junto. Sim. Assim, falar um pouco do trabalho do Bismarck, né? Bismarck veio com outra proposta inicial, né? A proposta dele, vou colocar aqui meu filho, para você ficar só escutando uma voz do além. Então, todo mundo está me vendo aí? Estamos aí. Obrigado vocês três por terem vindo, vocês heróis da existência. Mas não esteve aqui, mas saiu, tive que sair. Sim, eu vi a imagem também. Então, gente, o primeiro que o Bismarck chegou com outra proposta. A proposta inicial dele era trabalhar aquele projeto Água Viva, não é isso, Bismarck? Puta boa ideia. Programa Água Azul. Água Azul. E aí eu digo, bom, cara, eu não entendo de água. Quem entende de água é José, mas José entende de água doce, entende de água salgada. Ligar pro outro lado e te vira, né? Não é com a gente aqui, né? Mas aí eu não sei bem, pelos próprios estudos dele, ele começou a relacionar isso à mudança climática, às políticas, já falou o que o José comentou, né? E então ele quis trabalhar mais essa coisa da mudança climática, tentando olhar como isso ocorre em Natal, em duas praias urbanas. Já entrando um pouco no trabalho dele, depois eu vou falar um pouco sobre a metodologia, que eu acho que vai vir na parte. Também estou de acordo, José, a questão é muito política pública e de política do que propriamente de câmbio climático, de mudança climática, embora a mudança climática é um mote, vamos dizer assim, um plano de fundo desse trabalho que ele quis desenvolver. Muitas vezes, eu não sei se o Emerson está me ouvindo, pergunta se o Emerson está me ouvindo, senão eu vou deixar ligando aqui o WhatsApp dele. Está ouvindo? Emerson. Agora não se ouviu. Não chega aqui a voz dele. Quando tu falas, ele. Ok, ótimo. Então está certo aí. Ele está me ouvindo? Sim, está ouvindo. Ah, ótimo. Está ouvindo, quer dizer? Está ouvindo, Fábio? Eu estou ouvindo só você. Não, ele também não está ouvindo aí. Ele não está ouvindo. Tá bom.
liga lá o WhatsApp para Emerson, para ele escutar aí. Certo. Sim. Complicado essa banca. É. Oi, vou falar aqui para você escutar, tá? Ele vai gravar e depois passa a mensagem. Pronto, então, ouvindo então, muitas vezes, eu estou para mim, eu vou entender, nós tínhamos muito mais problemas anteriores à mudança climática, e aí a minha memória histórica de Natal, eu sou 24, mas cheguei com 12 anos aí, me diz que há muitos outros problemas na orla de Ponta Negra e da Ritinha, que propriamente os impactos da mudança climática, embora os impactos da mudança climática existam e são vistos. Né? Eu, como frequentador de Ponta Negra, fora de Natal, eu vou toda semana, eu vou pelo menos 2 vezes à praia, né? Eu sou frequentador de praia, eu vejo muitos outros problemas, mas eu vejo também que está acontecendo uma avanço da mudança climática, como é que está atuando, não só em Ponta Negra e Ritinha, mas também no Rio. Minha família tem casa ali há 32 anos, há 32 anos. Eu também, esqueci disso. 2 anos que eu vejo o avanço do nível do mar, motivado assim pela mudança climática, mas sim por outras questões que não paralelas à mudança climática. A respeito de vocês falaram de uma vez que deve ter falado isso, pelo comentário do José, sobre a quantidade de entrevistas, de fato, como o Bismarck falou, a ideia era fazer várias entrevistas, mas por vários motivos, como o Bismarck também citou, inclusive, questão econômica, isso tem que ser colocado sim numa banca de mestrado. Não foi possível fazer a quantidade de entrevistas que inicialmente eu disse que não puxou fazer, que a gente tinha convidamos. Então, a gente optou por fazer entrevistas em profundidade com os atores sociais destacados, né? E aí já passo para a metodologia, né? E eu venho falando, conversando com o José, entendendo o diálogo com o José há muito tempo, né? Sem fazer crítica, sem mencionar nomes, mas nós tivemos, eu acho que o nosso programa de pós-graduação, uma geração que se formou, está se formando, tendo uma noção de metodologia que, pelo menos, eu não estou muito de acordo. És tu e eu, todos citam o Gil e mais não sei quem, são sempre os mesmos autores. Mais um conhecimento do autor, mas sempre o mesmo tipo de tratado de pensar a metodologia científica. É muito positivista, é muito agarrado aí. Exato, é assim. Eu quero que isso chegue nos ouvidos da colega que está dando a metodologia ideal, você vai criticando o colega e tal, mas eu acho que é muito mais que a gente pensar, eu já tentei levar esse debate, e eu sempre externalizo isso nas minhas bancas e bancas de outros colegas que eu participo, é exatamente a mesma coisa. Falando para você e para a Marisa, que depois vai ter acesso a esse documento, e está gravando também aqui, etc. É sempre o mesmo tipo de metodologia, como o José falou, bastante positivista, 3, 4 autores, vendo os alunos fazer o ensaio, e eles chegam ao coletivo. O Bismarck chegou com um artigo de mais de 20 páginas sobre metodologia científica, e mas peraí, o que isso serve no seu trabalho? Onde é que está a relação disso com o teu objeto de estudo? Na tua área de trabalho, o que os autores estão tratando de metodologia? Porque nós estamos fazendo 3 anos de debate teórico, vai falando sobre o estudo de um caso, a qualificação do trabalho, mas sempre tem uma relação mais direta com o próprio objeto de estudo do sujeito que está trabalhando. Então a gente já tentou, eu particularmente, José, acho que também já tentou o nosso colegiado, um debate mais propositivo sobre o que é essa metodologia, como isso pode aproximar os trabalhos, mas enfim, nós teve escuta entre os demais colegas, espero que a gente tenha um momento, mas isso não é para justificar, até porque eu ainda pelejo isso aqui, né? Claro, ele na noção de aluno, ele quer terminar o trabalho dele e ir embora, mas eu na noção de orientador, eu quero que ele faça o melhor trabalho possível que ele puder fazer. E sempre nessas pelejas, eu tentando mostrar para ele que não é bem assim. Ele tem que fazer uma adaptação, ele tem que fazer um plano mais, digamos, mais próximo do objeto de estudo dele, da tecnologia. E isso sempre deixa alguns épicos, né? alguns vácuos, né? Que vocês também têm mais experiência com o Bismarck, até que eu mesmo, vocês veem que acontece.
tentar um pouco falar dessa metodologia do Bismarck e um pouquinho dessa forma. Em mais geral, aí um pouco a apresentação do Bismarck, eu acho que também deveria estar contida na metodologia, a apresentação dele. Não parece ter um momento, os atores que ele entrevistou, inclusive uma das pessoas que estavam, foi sujeito de entrevista dele, a procuradora Marta. Eu saí da apresentação do Bismarck, que é fundamental, que sai os resultados também de pesquisa qualitativa. Né? Sentir falta, sim, Bismarck, você dizer algo que tinha um pé na areia mesmo, você foi várias vezes, né, embaixo dos grandes médicos do trabalho do Bismarck, essa pesquisa de campo que ele foi no campo mesmo, né? Se bem que não é muito prazeroso, né, fazer pesquisa na praia, né? Mas enfim. Foi assim, eu vi rato aqui, eu vi gente que comia, jogava no churrasquinho, lá na cerveja. Entretanto, eu vi isso para um debate do emissário submarino, né? E em todo lugar do mundo você está mostrando a possibilidade de emissário submarino, hoje é um grande debate na praia, quando eu tento fazer como se pega esses botos jogando a 2 km da costa de Ponta Negra. Esse é o debate que você tem em Natal. Esse fórum sobre o ambiente que o Bismarck faz parte. Ele é um sujeito desse fórum de ambiente, que faz discutir mudança climática. E esse é um dos debates que nós temos hoje na Natal. E deveria ter mostrado isso, deveria ter apresentado isso. Faltou. Concordo com vocês dois. O Emerson eu escutei, mas pela fala do José. Sinto que o Emerson deve ter falado algo no sentido de fez falta na fala do Bismarck algo mais consistente sobre a pesquisa empírica que ele fez, que é riquíssimo aí, que depois ele vai, enfim, se aprovado, Bismarck não é condição, você está sendo aprovado, você não está sendo aprovado agora, você está sendo avaliado. É bom que fique claro isso, né? Mas em um outro momento você pode apresentar isso. Enfim, eu não tenho muito mais para falar, eu teria muito que agradecer a todos, né, que vocês que vieram para o programa, que veio sair. Agradecer ao José, que quase com orientação, né, embora sempre mantendo uma crítica bastante, eu diria, efetiva, eu acho que por isso que eu gosto muito de trabalhar com o José. O José trabalha muito próximo da gente, mas também com uma crítica e se distancia para fazer a crítica. E é difícil às vezes fazer isso, porque a gente está todo mundo aí todo dia, trabalha junto, ele toma café da tarde, está todo mundo junto no mesmo barco, mas então é muito difícil ver você se distanciar para fazer a crítica com aquilo que está tão próximo a você. Então, por isso eu agradeço muito ao José por esse papo com a gente. Ao Emerson, por isso que fala, né? Pai da Aurora. Né? Tá escutando? Tá escutando, afinal. E ao Rio agora. O trabalho do Bismarck veio antes da Aurora, né? Parece que tem um meio que a Aurora está por aí no meio, então. Justo, o Emerson é aquela troca de fralda. Ah, tá ouvindo. Eu sei que ele está trocando fralda de bebê. E eu trabalho também, mas sem fazer a lição, trabalho com a Marisa. Ela está aqui do lado. Está aqui do lado. Tudo bem. E aí fazer também um agradecimento à Marisa, que não está presente, né? Por conta de atividade. Se tivesse sido a quinta-feira passada, a Marisa estaria presencialmente. Devido, enfim, nós fizemos a banca semana passada, tá? Eu preciso até ler o Bismarck, que depois da sua avaliação, parecer dela, né? Porque a sua aprovação não depende também do parecer que a Marisa fez acontecer. Sim. Especialmente falando do Bismarck, quer dizer, foi um prazer esse trabalho. O Bismarck é um cara que chegou com todas as deficiências possíveis. Primeiro, da primeira deficiência, no sentido de vir de outra instituição. E aí, quando você vem de uma outra instituição, você está num mundo novo. Só que você está num mestrado, numa graduação, mestrado acadêmico, onde com todos os erros e acertos nossos, como docente, a gente tenta estar sempre melhorando. A primeira deficiência foi ele entender o ritmo, que é outra instituição, ele veio de uma outra instituição, e aí teve que chegar, se adequar e entrar no ritmo. A
trabalho que ele se propôs a fazer inicialmente, e depois ele teve que mudar. Então, isso implica em mudança de literatura, isso implica em novo olhar, nova elaboração sobre objetos de pesquisa, etc. E outras deficiências mais, né? Eu não conhecia Bismarck, até a primeira vez que eu vi Bismarck na vida, foi eu estava dando uma aula no PUR, e aí a Eliane estava pagando a disciplina comigo, e disse: ó, o seu resultado, esse rapaz passou, agora ele vai pedir você orientar. E aí Bismarck ficou assistindo a aula, falou comigo, olhou, e ele falou: não, você tem que ficar sentado assistindo aí. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com o Bismarck da vida. Então isso também sugere uma série de adaptações, a gente está falando de adaptação da ginástica, ele também teve que se adaptar para isso, né, para trabalhar com a gente. Mas foi um cara que, mesmo nos momentos mais difíceis, né, para ele e para mim, porque eu sempre acho que a orientação, eu gosto muito quando é feito lá na Europa, eu vim na Espanha, eu sempre vem em Portugal, mas na Espanha o orientador também vai para avaliação, o orientador também é avaliado. Eu acho isso muito correto, porque, tipo assim, hoje eu estou aqui no movimento do mundo, eu sou presidente da banca. Aí eu mesmo posso criticar o Bismarck, eu mesmo posso ir para trás disso, para trás é legal, etc. Mas eu procuro ter uma visão diferente, procuro também me sentir avaliado no momento de hoje para mostrar os problemas, a deficiência daquele trabalho do Bismarck, mas também apresentar o que foi feito positivo. E aí eu ressalto que mesmo nos momentos mais difíceis, a relação de orientador orientado, no momento de que você faça assim, não consegue entender as vezes, eu não consigo entender muitas vezes o que ele fala, são linguagens diferentes, trabalhar na multidisciplinaridade é isso, Bismarck é disciplina social, mas ele tem um aspecto positivo que ele escuta, depois de umas 3, 4 vezes, ele escuta, e aí o trabalho segue, o trabalho caminha. É por isso que quando ele estava quase que inflexível, que ele quis fazer esse curso de entrevista, cara, algumas coisas nesse momento, faz 3, 4 entrevistas de profundidade, e escancada o problema, a questão musical. Não sei, não quero falar mais, mas já falei muito, não sei se o José queria falar mais alguma coisa, ou o Edson, ou o próprio Bismarck. Se não, antes de pedir para todos saírem da sala, para São José, aí você não tem que dar um jeito, eu tenho que conversar com eles, o José também Não tem mais nada a dizer já. É um trabalho em construção que ainda requer depois aí os arranjos, alguns sugeridos, outros não. Como a Emerson estava dizendo, já sugestões para um passo em frente. Essas ficam para depois, mas algumas agora têm que ser mais ou menos acatadas. Peço desculpa pela minha voz fanha, mas vai dar aqui, desculpa pela voz. Emerson, quer falar alguma coisa mais? Não, somente agradecer e desculpar também, porque eu sei que é o retardo, né? Agradecer a oportunidade de participar. Espero ter estado ao altura, dizer que as observações dos slides são no sentido de melhorar o trabalho, pensar novos trabalhos, não são uma hipótese para deslegitimar ou desconsiderar. Pelo contrário, parabéns. Quero sim, esse momento é importante, né? O que o Fábio estava falando realmente é bem pertinente, assim, porque o nosso primeiro encontro, eu nem lembrava desse encontro, mas Fábio lembrou de como foi, mas esse processo de adaptação, né, foi complicado a gente poder dialogar tranquilamente e tal, conversar, um entender o outro, porque realmente a orientação, os dois têm que se entender, né, independente. O José, assim, aí quero agradecer o Fábio pela paciência, né? Porque quando às vezes eu quero ficar numa posição, né? É difícil me convencer até que eu mude, mas se eu me convencer que eu tenho que mudar também, aí eu não faço
oposição para isso. O José também, quero agradecer, que mesmo não sendo meu orientador, mas em todos os momentos, sempre quando eu precisei, perguntava, tinha alguma dúvida, ele sempre tinha uns 10, 15 textos para enviar para a gente para poder pesquisar e dialogar, né, assim, e para a gente conversar também, tirar dúvidas. Né. Agradecer ao professor Emerson mais uma vez por ter aceitado, né, estar na banca, por ter se disposto, mesmo numa situação que eu entendo a sua situação, que está com a sua filha, né, recém-nascida, e mesmo assim se dispôs e não, né, e veio dar as contribuições, né, na medida do possível. Agradeço demais. Acredito que esse diálogo aqui só vai enriquecer, né, igualmente os que a gente já travou na qualificação. A doutora Marisa estava na qualificação, e foi muito importante ela estar, né, porque ela é do direito, né, eu venho do serviço social, Fábio é da economia, José é da sociologia. Então isso eu acho que enriquece demais o trabalho, né, e assim faz a gente pensar fora da caixinha, né, mexe com a gente mesmo, as estruturas para a gente poder refletir e crescer mais. Infelizmente a doutora Marisa não pôde estar, mas eu acredito que as contribuições dela também vão ser bastante pertinentes, né? Ela sempre é muito acertada no que ela fala. Então, somente agradecer a vocês. Então, assim, José, mais alguma coisa? Não, já agradeci e volto a agradecer. Não vale a pena. Eu queria, José, como queria, ter essa área de defesa, só começar. Sim. Eles mandam querer que vocês, os colegas, né? Certo. E a gente vai dar uma. Tem que ler antes, gente, o parecer da. É verdade, o parecer dele, sim, é verdade. A gente vai fazer o seguinte, como é uma coisa diferente hoje, primeiro eu vou ler o parecer da professora Marisa. Exato, pai. E depois José vai ler o parecer final da banca desse tipo. Bom, Marisa, que vou ler agora. Parecer trata-se da manifestação sobre a dissertação do mestrado Bismarck Oliveira da Silva, apresentada no programa de pós-graduação em estudos regionais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sob orientação do professor Dr. Fábio Fonseca Figueiredo, tendo como título Vulnerabilidades e Riscos Socioambientais provocados pelas mudanças climáticas na cidade natal RN. Marisa e Fábio. Com observações de caráter geral, destacamos que o trabalho revela uma excelente pesquisa desenvolvida pelo seu autor sobre um tema de enorme importância na atualidade e que poderá subsidiar outros estudos, especialmente na cidade de Natal, onde penso, Marisa fala, que deverá contribuir no âmbito dos debates travados no processo da revisão do plano diretor atualmente em curso. Na análise do trabalho, destacamos questões de natureza formal e conteúdo, todas listadas em apontamentos anexos, são esses Bismarck que está ainda fechado, que ele vai abrir depois da discussão aqui. E suscita a devida consideração por parte do autor e seu orientador no sentido de, ora aperfeiçoar o trabalho, ora corrigir algumas fragilidades identificadas. Para tanto, desde logo, me coloco à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas. Com relação à conclusão do trabalho, sugiro que os resultados sejam expostos de forma mais clara, a partir do objetivo geral e dos objetivos específicos. Considero que os resultados podem ser melhor sistematizados e postos de forma mais objetiva. Esse aspecto sugiro a adoção de forma de conclusões articuladas. Por fim, considero que, supridas as lacunas e corrigidas as imperfeições montadas, deve o trabalho ser aprovado na razão de sua discutível qualidade acadêmica, Natal 27 de maio de 2019. José, por gentileza, agora eu queria que você lesse o parecer, então, segundo o parecer da professora Marisa, só recapitulando, dada as devidas alterações que ela elenca aí nesse envelope que está lacrado, o trabalho tem sim condições de ser aprovado, desde que o Bismarck, o autor, faça as devidas modificações. José. Então agora vamos lá.
Boa tarde mais uma vez. Ora, no dia 27 de maio de 2019, às 14 horas, nesta sala do CEMAPA, do DPP, realizou-se a sessão pública de defesa da dissertação para a obtenção do grau de mestre do aluno Bismarck Oliveira da Silva, intitulada Vulnerabilidades Socioambientais e os Riscos Provocados pela Mudança Climática na Cidade de Natal, RN. A banca examinadora aprovada pela coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos Urbanos e Regionais foi composta pelos professores doutores Fábio Fonseca Figueiredo, que é o presidente e orientador, participou por videoconferência, José Gomes Ferreira, que sou eu, examinador interno ao programa e representando presencialmente a presidência, e contou com a participação dos professores Marise Costa de Sousa Duarte, da UFRN, como examinadora externa ao programa, que enviou parecer, e Emerson Luís Paz, da FURGI, examinador externo à instituição, também participou por videoconferência. O presidente, neste caso o presidente e o representante, declarou aberta a sessão e a seguir apresentou os membros da banca, neste caso até foi Fábio, solicitando ao candidato que iniciasse a apresentação da dissertação, para a qual seria concedido um tempo máximo de 20 minutos. Foi o que ele disse no início. Concluída a exposição, o Presidente passou a palavra aos demais membros da banca para a admissão do candidato, seguindo-se às considerações do Presidente. Por fim, a banca examinadora reuniu-se em sessão secreta, à vista que o candidato foi considerado, posso dizer? Ou dizes tu? Mais um medinho assim. Foi considerado aprovado, tendo obtido o grau de mestre de acordo com a legislação vigente. Ainda não terminamos, mas acatando as observações da banca, quer as de Marise, quer as nossas observações, ou seja, ainda vais ter muito trabalho pela frente.